Olá, esse é o vídeo da atividade avaliativa 1 de eletromagnetismo computacional, onde vamos, através do FEMM versão 4.2, modelar uma bobina, com núcleo de ar, seguindo o tutorial para novos usuários, que é da própria plataforma. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vai ser a construção de uma bobina com as dimensões dadas no tutorial. Então, aqui eu vou abrir o software, gerar um novo problema, de natureza magnética. Iniciando, pelo desenho da bobina, com as coordenadas dadas no próprio tutorial. Então aqui serão primeiro os pontos que delimitaram a bobina, Então aqui foram, fixados os 4 pontos que delimitarão a nossa bobina. Agora, para finalizar a área da bobina, nós vamos delimitar essa área. Ok. Agora a gente vai colocar os rótulos de bloco, um deles na região externa da bobina e outro na região interna. Nós vamos adicionar os materiais ao nosso modelo. Então, o ar e o fio de cobre 18 AWG. E agora nós vamos configurar as propriedades da bobina. Aqui será a corrente percorrida pela bobina, que no tutorial é de 1 ampere. Nós vamos associar essas propriedades configuradas com os rótulos que a gente já tinha colocado. Então, ao ponto externo, a gente vai configurá-lo como ar. Tipo de bloco A. Vamos deixar as configurações padrão. E no interno da bobina, nós vamos colocar o fio de cobre 18 AWG no circuito bobina, coil. É uma bobina com 1000 espiras. E nós vamos deixar a configuração padrão para a malha. Agora nós vamos criar as condições de fronteira.
No nosso caso, seria um problema sem fronteiras, mas como o software precisa de um limite para fazer a simulação, a gente vai usar a opção que ele nos dá, a função que ele nos dá, né, para emular um problema sem fronteira, um problema de fronteira aberta, né? A gente poderia deixar aqui as configurações padrão do software, porém, para seguir, né, o tutorial, para termos os mesmos resultados, a gente vai colocar as mesmas informações. Então são 7 camadas, um raio da bobina de 3 e o centro da origem, 0, 0. O tipo de borda nós vamos deixar padrão. Então aqui ele já gerou, né, as condições de fronteira para a gente. E aí a gente vai partir para a análise. Então nós vamos gerar a malha. Vamos salvar. Então vamos gerar a malha. Ele criou a malha automaticamente. Nós vamos deixar. E vamos rodar a análise do problema. Deixa eu gerar a malha novamente. Criou os nós. Ok, temos um ponto aqui. Tirar esse ponto. Tentar gerar a malha novamente. Ok. Deixa eu tentar colocar o ar, né? A especificação do ar para dentro da região de fronteira que ele nos deu aqui automaticamente e vamos ver se o programa vai rodar aí a malha. Deixa eu colocar aqui esse ponto como ar. Vamos selecionar. E vamos tentar gerar a malha novamente. Ok, criaram-se todos os nós e vamos tentar rodar a análise. Tá, temos um ponto aqui que pode estar sendo o motivador do erro. Gerar a malha novamente e rodar a análise. Ok, rodamos a análise. E agora nós vamos analisar os resultados. Então aqui temos as curvas, né, do campo magnético gerado pela bobina. E em cada ponto em que a gente selecionar, a gente vai ter lá todos os dados da simulação. Que é por onde, aqui são as coordenadas do ponto, né? E em cada ponto a gente consegue avaliar o fluxo, o valor e outras informações, campo elétrico, densidades, em todos os pontos que foram plotados aqui na nossa simulação. Para avaliar a indutância, a gente vem aqui na função, né, no bloco aqui que já é autoexplicativo,
que vai dar para a gente aqui algumas informações importantes também. Então, a corrente, a queda de tensão em cima da bobina, fluxo e a relação de fluxo-corrente que nos dá a indutância dessa bobina, que é em torno aí de 11,28, 11,29, usando a regra de arredondamento, henries. A gente também tem aqui a impedância da bobina, que é de 0,53 ohms, e a energia armazenada nela. Agora a gente vai traçar uma curva ao longo de um contorno. Então, no nosso caso aqui, esse contorno vai ser o nosso eixo central. Então, vamos pegar aqui, nós vamos traçar aqui o nosso eixo com as coordenadas do tutorial. Então, nessa tela, vamos inserir o tab para inserir os pontos. Vamos lá. 0 e 4. Ponto 2 na origem, 0 e 0. Antes teria de ter sido selecionado aqui a função para o eixo, tá? Vamos lá. 0 e 4. Ponto 2 na origem, 0 e 0. Ponto 3, 0 e menos 4. Aqui ficou fora do eixo da bobina. Vamos tentar traçar aqui um eixo central. Então a gente vai clicar aqui fora, mais ou menos, né, ao longo do centro da bobina. Bom, parece que ele está assumindo os pontos aqui automaticamente. A gente vai tentar inserir esses pontos na mão, tá? Então vamos lá, coordenada x é mais ou menos 0,92. Então vamos lá, 0,92 e 4, que está bem fora aqui da nossa fronteira, né? Que está limitada mais ou menos a 2,27. O ponto 2, nós vamos colocar 0,92 e 0. E o ponto 3, para definir a reta, vamos utilizar aqui no mesmo problema, mesmo limite do problema. Então vamos de 0,92 e menos 4. E agora com o eixo da bobina traçado, a gente vai plotar a curva. Magnitude de fluxo, densidade de magnitude do fluxo. Vamos deixar as configurações padrão. E que a gente tem um perfil que diferiu um pouco do tutorial. Apesar de parecer que aqui a gente tem questões de zoom. Como as configurações foram um pouco diferentes pela imagem gerada, né, e o eixo deslocado, né, pelos pontos que a gente traçou manualmente, eu acredito que essa região seja dentro da nossa curva essas regiões. Então o fluxo é zero, né, fora da nossa borda, de acordo com a nossa curva. Há um pico, um comportamento, né, onde ele faz essa curva de sino, que aqui ela está um pouco achatada, talvez por causa dos valores dos eixos.
para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Então, a gente tem um comportamento espelhado, né? Então, lá na coordenada, lá no comprimento 4, né? Seria o comprimento da borda, entrando, saindo e repetindo esse comportamento. Continuando no tutorial, última coisa que a gente poderia ter feito seria colocar na nossa curva a densidade de fluxo em cores, né, para a gente verificar as regiões onde o fluxo é mais intenso ou menos intenso. Então vamos aqui na função, não precisamos da legenda, vamos mostrar a densidade. Na verdade, sim, vamos colocar a legenda para a gente ver as intensidades, né? E a legenda vai mostrar para a gente que quanto mais próximo da cor roxa, mais intenso é o campo. E quanto mais próximo da cor azul, que é esperado lá na fronteira, mais menor, né, é o fluxo, onde ele é mais intenso nessa região, e menos intenso quanto mais longe estivermos do eixo da bobina. E é isso, e assim finalizamos o tutorial.